Olá, bom demais ter você por aqui. Se podemos resumir, 2015 foi um ano de crises. Na política, o Brasil sofreu a maior instabilidade desde o governo Vargas. Na economia, o país se viu diante do mais grave aperto desde o governo Fernando Henrique. O país do futuro voltou ao passado. Em um só ano, foi preciso lidar com velhos temas como inflação, desemprego e processo de impeachment. A prisão de magnatas do futebol, da política e do empresariado expôs uma crise moral e ética. Em Minas, a crise foi de responsabilidade. Uma barragem com rejeitos de minério se rompeu. O desastre causou mortes e prejuízos ambientais e sociais. Na Europa, a crise foi migratória, com sírios tentando fugir da guerra civil. Em 2015, Estados Unidos e Rússia se colocaram em lados opostos quando o assunto é a crise no Oriente, mas concordaram em acabar com outra crise, a do fanatismo religioso, que gerou atos terroristas em várias partes do mundo. Dizem que se há um lado bom nas crises, é poder aprender com elas. Então, 2015 parece ser um ano excelente para refletir sobre o que estamos fazendo, não é mesmo? Então, fique com a gente, porque o Dois Pontos de hoje vai falar sobre os principais assuntos de 2015 e você, claro, é nosso convidado. Fique com a gente, nosso programa já começou. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o realismo. Para falar sobre esse ano de 2015, eu convidei o João Gualberto Júnior, mestrando em Ciência Política da UFMG, economista e jornalista, e também colunista do jornal O Tempo, e também já trabalhou na TV Universitária, né? Seja bem-vindo, viu, João? Obrigado. Estou recebendo também a Keila Ariadne, que é jornalista e atualmente repórter de economia do jornal O Tempo. Obrigado pela presença, Keila. Obrigada. Bom, eu falei de uma forma bem pessimista, né, sobre esse ano de 2015 na nossa abertura do programa. De fato, é olhar com pessimismo, com realismo, ou a gente pode pegar alguns fatos importantes que, embora muito difíceis durante esse ano todo, podem trazer alguns ensinamentos, enfim, como que vocês enxergam esse 2015? Bom, 2015 de fato foi um ano para se aprender muito. E um dos fatos mais marcantes que vai trazer muito aprendizado ainda é como que a política se misturou com a economia e fez essa economia derreter como nunca se viu antes. A inflação é uma conta que a gente vai pagar e eu acho que hoje, se a gente perguntar nas ruas, assim, a grande maioria das pessoas vai elencar, talvez não vai falar inflação diretamente, mas o que você está sentindo da crise, o que a crise significou para você? As pessoas, se não perderam o emprego, elas vão conhecer alguém que tenha perdido, elas vão ter medo de perder o emprego e vão responder assim, com o bolso, que é o que elas não conseguiram comprar com o mesmo dinheiro que elas compravam antes. E isso tem a ver com todo o derretimento do Congresso, esse inconformismo da nossa política, que está trazendo travas que vão ter consequências muito sérias e a gente vai ter que aprender com isso. Pablo e Keila, de fato, 2015 está encerrando mais ou menos como um ano que não começou. A gente está pagando algumas questões de anos anteriores, especialmente 2014. Eu costumo brincar que é uma crise hídrica, não no sentido da água apenas, da falta d'água, mas hídrica no sentido da hidra, o monstro da mitologia. É uma crise de muitas cabeças, uma cabeça política, uma cabeça da economia, uma cabeça moral, essa questão ambiental, então assim, mas com uma origem no mesmo corpo. É um corpo conjuntural. Isso torna essa situação complexa, imprevisível. Entretanto, existem demonstrações, aí especificamente no campo moral, então, nesse imbricamento de crises, um fortalecimento de algumas instituições, como os nossos órgãos de controle, algum aprimoramento legislativo, jurídico, vamos dizer assim, que a gente não pode, de certa forma, perder a esperança de que a gente está construindo uma sociedade melhor, uma sociedade mais capaz de cercar
os malfeitos, as malversações com o patrimônio público, que o patrimônio não é de ninguém, mas é coletivo, nem é do partido que está no poder. Então, assim, fato inédito de vermos grandes empreiteiros, senador que era líder de governo, presos porque cometeram delitos, cometeram faltas, um dos homens mais ricos do Brasil, um banqueiro, enfim, e a lista que não para, sabe? Um presidente da Câmara que tem a casa visitada, vamos dizer dessa forma, por agentes da Polícia Federal para recolhimento de provas. Isso demonstra de que, em primeiro lugar, esse sentido da impunidade de quem tem colarinho branco, isso está passando. E do ponto de vista da sociedade, eu acho que é importante a gente dizer também que a gente passou de uma democracia infantil para uma democracia adolescente. A gente tem certeza de muita coisa, mas a gente já demonstra interesse em conhecer essas coisas. A gente se indigna, a gente se revolta. Isso já quer dizer que a gente demonstra interesse, que isso cria um caldo de preocupação, que a gente vai buscar melhor os nomes dos nossos candidatos numa próxima eleição, etc, etc. Então, assim, esse inconformismo que a Keila citou aqui na primeira intervenção dela, serve muito para a gente entrar no jogo com mais consciência do que está acontecendo de fato. Ou seja, é preocupante? É triste, mas eu acho que nós estamos construindo uma sociedade melhor por meio de tanta crise conjugada nesse ano de 2015. Bom, vamos começar então a destrinchar, né, esses fatos em 2015. A gente vai ter a ajuda importante da comunidade acadêmica que durante essa semana conversou com a gente sobre esses fatos, nos ajudou também a lembrar alguns desses fatos. E o primeiro deles é, claro, a questão da política. A presidente Dilma Rousseff assumiu o segundo mandato e muita gente lembrou aí das propostas que ela fez durante a campanha e que acabou não cumprindo durante esse ano de 2015. Vamos dar uma olhadinha na primeira participação do nosso público? A gente percebeu várias coisas que foram meio que maquiadas durante o processo eleitoral, né, que acabaram aparecendo em decorrência de delações premiadas e por aí vai. E que quase me fez até arrepender do meu voto, mas não necessariamente, porque eu acho que eu teria uma grande dúvida, sabe, se o outro partido tivesse ganhado. Mas a gente viu que realmente as coisas não estavam tão boas quanto a gente achava, né? Talvez o Aécio ia ser uma saída na eleição para ver se dava uma mudada, tirava um pouco do comodismo do PT. Mas eu acho que a Dilma, ela pecou, mas eu acho que não tá longe do desastre que eles falam. A Dilma adotou um plano de governo totalmente oposto ao que ela propôs na época das eleições, né? Mas ainda assim ela foi eleita de forma democrática. Tipo assim, por mais que o pessoal tá querendo ela lá fora, ninguém conseguiu levantar nenhuma acusação direta e concreta contra ela. O governo eleito não teve chances de ainda governar, apesar de que ele governou totalmente diferente do que foi prometido durante a campanha, até agora, né? Não concordo com o governo dela, bem porque a defasagem está brava. Se ela falava que a inflação seria 0 para depois colocar a inflação a 1.000, é muito pesado. Vou ser bem sincero, eu sou a favor da Dilma, né, do PT, mas acho bacana também que tem um outro lado reivindicando melhoras no governo. E eu acho que só tende a melhorar, tendo essas manifestações e sendo democrática, sabe? Tenho consciência e acho que é importante os dois lados reivindicando. O que houve, hein, com esse governo Dilma nesse primeiro ano de segundo mandato? 2014, já no finalzinho, ela chamou o Levi, né, para poder comandar a política econômica e muito do contrário do que muita gente esperava. Afinal de contas, o Levi, embora participasse do governo dela, acabava brigando muitas das vezes com o Nelson Barbosa, que é ministro do Planejamento, enfim. Houve de fato um estelionato eleitoral? O que vocês pensam? Qual que foi e por que da dificuldade da Dilma em lidar com a Câmara dos Deputados e também aprovar projetos importantes? Bom, eu acho que quando a Dilma chamou o Levi, ela tinha uma urgência de sanear falhas técnicas graves que vinham acontecendo. Era um orçamento completamente queijo suíço ali, com muita coisa para se pagar e pouco dinheiro. E vieram as propostas para que se reduzisse a meta, e depois declarações polêmicas de dobrar a meta, mas de fato o governo ele não teve tempo ainda de governar. O governo está tendo que apagar incêndios políticos e ele não tem paz nem tempo para articular
essas soluções. E o Levi, ele tem as propostas que esbarram na política, que ele não vai conseguir implementar. Ele precisa de fazer cortes drásticos que não vão ser aprovados, que vão ser polêmicos, e esses cortes eles estão sendo feitos porque houve, de fato, uma gordura muito grande que vai ter que ser queimada agora com uma série de programas de isenções. Então, o problema, eu acho que está no passado, sim, no passado recente, de um festival de concessão aí de benefícios fiscais. Ô Pablo, primeiro um comentário sobre esse termo que foi cunhado de estelionato eleitoral, né? A política é bom que vai cunhando os termos assim, né? Cunhando sem trocadilho. Quem pode se arvorar da condição de vítima de estelionato eleitoral? Quem está levantando essa pedra é o pessoal que não votou na Dilma, você concorda? Assim, de estelionato eleitoral acusando a Dilma e o PT, principalmente aqueles que estão do outro lado. Aí eu fico pensando, será que quem não foi vítima do estelionato eleitoral porque eles não votaram na Dilma pode se acusar de estelionatária? Eu acho que quem tem que levantar e denunciar e falar que foi vítima de estelionato é justamente quem votou nela. E aí eu entro na sua pergunta, especificamente. O governo dela não começou. Aquilo que foi proposto na campanha de 2014, nada disso ocorreu. Falta de tempo, eu acho que principalmente foi falta de condições políticas. Hoje a gente tem uma presidente da República que talvez tenha como exclusiva meta de governo se manter no governo. Isso é muito triste. A gente pensa o seguinte, que a eleição, o processo eleitoral do segundo semestre de 2014, ele pareceu que a situação conjuntural, não só fiscal do governo, mas a situação política também, de um modelo para a sociedade, era um doente em estágio quase terminal, que era mantido ali por aparelhos com maquiagem para que se mostrasse para a sociedade ainda jovial, ainda moço e tudo mais, e que isso foi desmoronando, nem precisou de virar o ano. No acabar da eleição, a coisa foi desmoronando, parecia que era assim, um outdoor de papelão que era mantido com estacas ali, frágeis e tudo mais, e isso do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de relação com a sociedade, de incentivos para setores da economia. Então, assim, é inevitável. O governo não começou por quê? Porque a meta do governo em 2014 era se reeleger a todo custo e preservando esse doente ali até as últimas consequências. Agora, é inegável, né, que as dificuldades que a Dilma teve se devem em grande parte a um personagem extremamente importante, que é o Eduardo Cunha, né, talvez o personagem do ano. E o nosso público falou um pouquinho sobre o Eduardo Cunha e a atuação dele este ano na Câmara dos Deputados. Eu acho que uma coisa que ficou bem evidente esse ano foi o fato do Cunha ter se mostrado tudo de ruim, porque nem os partidos, nem os direitos gostam dele, esquerdistas, então muito menos. Você não tem uma disputa pelo Brasil, por uma política de Estado, você tem uma disputa pelo poder por parte de alguns governos. O governo petista, o governo PSDB, e eu acho que tem que se repensar o Brasil. É a proposta de Brasil e não a proposta de governos. É muito surreal, né, ver isso tudo, ver um sujeito que, sob tantas acusações, ainda tem tantos poderes, né, e, enfim, chegou ao ponto de pedir o impeachment da presidente. Há 15 anos eu acompanho política, sou um admirador aí do noticiário político, da política, enfim. Nunca vi um personagem como esse, Eduardo Cunha. O que dizer sobre o Eduardo Cunha e também a atuação dele durante este ano na Câmara dos Deputados? Ô Pablo, o Cunha, ele não é um sujeito que se fez sozinho, sozinho no sentido individual. Ele não é um gênio que nasce assim, enfim, um Churchill, um Gandhi, não é isso que eu estou falando. Ele é fruto de uma estrutura institucional política nossa, né? Assim, ele é um filho, né, que a gente tem que assumir para a gente do nosso sistema político.
Ele não nasceu hoje, assim, ele vem ao holofote hoje como presidente da Câmara, porque ele faz as suas cunhices, vamos dizer assim. Não, ele é um sujeito que, ele é um deputado importante há muitos mandatos, ele já apronta das suas há muito tempo, ele já parecia ser contra o governo quando ele era líder do PMDB e jogava contra o governo, líder do PMDB na Câmara, lembrando que o PMDB, desde o governo Lula, é o principal aliado do PT no governo. Então, assim, já era um sujeito para se manter os olhos atentos há muito tempo. Acontece que uma frase muito boa, um pensamento muito bom, política não tem vácuo. O vácuo é ocupado por aquele que tem mais instrumentos, maior capacidade para ocupar esse vácuo. Aí está o grande mérito do Cunha. O Cunha talvez seja o maior financiador de campanhas, individualmente falando, dos seus parceiros na Câmara dos Deputados. Ele intermediou o financiamento de campanhas de centenas de deputados. Não à toa, isso para quê? Para se eleger presidente da Câmara. Por quê? Porque ele quer dar as cartas do jogo. Então, por que essa fidelidade de mais de 100 deputados que estão nas mãos deles no chamado baixo clero da Câmara dos Deputados? Porque o Cunha ajudou, sim, a eleger esses caras. Então, assim, ele tem uma rede de influência enorme. E como que o Palácio do Planalto lidou com isso? Quando ele construiu ao longo de meses, com bottom, com adesivo, plataforma de campanha para se eleger presidente da Câmara. Ele trabalhou nisso durante muito tempo e o governo lidou muito mal com isso e o deslize final foi lançar uma candidatura do PT para conseguir enfrentá-lo. O Lula, com seu pragmatismo para o bem e para o mal, disse para a Dilma: Cunha tem que ser nosso aliado, não dá para brigar com esse cara. Está dando no que está dando essa situação trágica de revanchismo que está atravancando o processo decisório político na esfera central. Agora, para além da responsabilidade da Dilma em relação à economia, a gente pode acreditar isso também ao Cunha, de colocar em pauta alguns projetos, digamos, pauta-bomba, e não ter levado também à votação alguns projetos importantes para o país? Cunha também travou a economia? Qual que é a sua avaliação, Keila? Sim, eu acho que não só o Cunha, mas assim, talvez orquestrado, né, porque ele é o presidente, trava a economia totalmente, porque não há uma prioridade política e econômica. Há uma prioridade de disputa de poder ali. Ali é disputando isso. Quando o João fala que a Dilma, o desafio dela é se manter, ali o desafio de todo mundo é se manter, inclusive do baixo clero. Eles querem manter aquilo ali, eles têm uma gratidão. Então, não há um espaço ali para solução, há um espaço para troca de favores o tempo inteiro. E até eu queria voltar a essa questão do personagem do Cunha nisso, porque prejudica, sim, muito os andamentos da economia, é a questão ele é uma personificação do que é o PMDB no governo, que é o principal aliado e é o maior adversário. Então, assim, eu acho que fica essa mensagem dele fazendo essas costuras tortas dele aí. Mas aí a gente tem que refletir também sobre os meios que o Cunha utiliza para tomar decisões. Eu acho que o grande problema do Cunha é o grande problema de muitos políticos, inclusive quem sentou naquela cadeira antes dele, um sujeito chamado Severino Cavalcante, que nasceu ali do meio do processo do mensalão, e o PT lançou 2 candidatos, uma outra conjuntura de crise, e caiu no colo dele, com a ajuda do baixo clero, ser eleito presidente da Câmara e se meteu os pés pelas mãos, uma figura mais pitoresca, menos obscura do que o Cunha. Mas o fato qual que é o problema do Cunha? Querer ser maior do que ele pode ser. O Cunha tem uma vocação enorme para presidiário. Ele vai cair. E pelo que tudo que se desenha aí, ele será preso. E se ele resolver fazer uma delação premiada? Lembrando que ele não está investigado não apenas por causa da Lava Jato, por causa de conta secreta que ele jurou falso em comissão na Câmara, conta na Suíça. Ele está sendo investigado agora, com processo aberto no Supremo, por se utilizar do regimento, das instituições da Câmara, para atrapalhar o processo de investigação, acusado de vender medida provisória, enfim. Ele vai sair mais cedo ou mais tarde. Então, essa relação entre eles acabaram aí
nesse processo de impeachment que começou e parece que tem um caminho longo, né? A comunidade acadêmica da UFMG também comentou um pouco sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e falou sobre os desdobramentos desse processo e também se, de fato, há algum crime de responsabilidade por parte da presidente da República. Dá só uma olhada. Eu acho que se o impeachment vier de fato acontecer, eu duvido, mas se por acaso Cunha conseguir alguma manobra para vir isso acontecer, eu acho que vai acabar virando uma guerra civil, pode-se dizer assim, porque o pessoal não vai ficar calado. Então eles deram umas pedaladas nesse aspecto mesmo, mas ao mesmo tempo não sei se seria o caso do impeachment. É surpreendente porque pedalada não significa crime de responsabilidade, é o que é colocado como crime de responsabilidade. Não estou nem um pouco feliz com o que está acontecendo com o meu país, mas eu acho que isso tem que ser resolvido nas eleições, não em medidas radicais que por exemplo, está acontecendo agora. O rombo está pior do que da época do Collor, 1000 vezes pior. Não era para aquela senhora estar lá. Se tirar a Dilma, PMDB não governa sem PT, PMDB não vai governar só com o PSDB, vai ficar parado mais 2, 3 anos aí para sabe-se lá o que, né? Isso pode afetar como os governos exteriores veem o Brasil, que pode gerar uma certa instabilidade econômica ou algum outro tipo de instabilidade do Brasil ser visto como algo não muito estável. Você concorda com ele, Keila? É isso mesmo? Totalmente. A prova disso são os rebaixamentos das agências de classificação de risco, que vão trazer com reflexos assim, muito perigosos. O que vai ser isso? O governo ele não tem dinheiro para os projetos que ele se propôs a fazer e que ele tem que fazer. Inclusive Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O que vai trazer emprego de volta? É investimento, construção, projetos que foram anunciados e esquecidos, como concessões de rodovia. Quem vai trazer esse dinheiro, já que o governo não tem? É a iniciativa privada. A iniciativa privada que está fora do Brasil vai querer investir num país que tem um selo de desconfiança. O Brasil está perdendo o selo que ele conquistou de credibilidade. E quem vai colocar dinheiro aqui no momento que o governo não tem dinheiro? Era necessário um processo de impeachment neste momento de dificuldades aí, inclusive econômicas, João? O que você acha e quais são as consequências que pode vir? Olha, a preocupação que eu levanto aqui é o seguinte: nós temos todo o direito de criticarmos e estarmos decepcionados com a condução do governo. Mas isso nos leva à situação de demandarmos, de reivindicarmos a saída desse governo. Então, eu penso assim, maior do que preferência, do que popularidade, aprovação ou reprovação, nós temos que considerar a estabilidade das nossas instituições, que foram prejudicadas ao longo de mais de um século de história do país independente, enfim, né? Quase 200 anos, na verdade. Então, assim, nós temos que preservar, nós temos que ter a preocupação em preservar nossas instituições, porque isso conta muito, não só para o legado de democracia, mas também essa vitrine internacional do país, essa estabilidade das instituições são essenciais. Então, assim, ainda me preocupa esse fato de que está ruim, está ruim, temos que sair. Não, existem regras para poder sair. E, mais uma vez, é aquilo, assim, o Eduardo Cunha, ele foi só o canal desse processo, mas não é isso. É um terceiro turno, que lá vai mais de um ano. Um não reconhecimento, uma não admissão da derrota eleitoral de 2014. É isso que eu penso, sim. Então, assim, infelizmente, a gente precisa taxar com todas as letras que, sem as condições para se impedir um chefe do executivo, a condução desse processo tem cara de golpe, sim. É golpe branco e é um golpe que, nesse caso, está sendo conduzido pelas pessoas mais endinheiradas do país. Para terminar o nosso bate-papo sobre política, para a gente poder fechar, eu gostaria de falar um pouco sobre a atuação, o papel da oposição no Brasil, né? O Brasil é aquele país que sempre dá muito valor aos campeões, né? O primeiro colocado, mas não reconhece a importância do segundo colocado, enfim. Então eu queria saber um pouco de vocês sobre como avaliam a atuação
da oposição brasileira, principalmente do PSDB, por exemplo, num ano em que parece que o PMDB foi mais oposição do que o PSDB propriamente dito, né? E a despeito de toda a incompetência política da presidente Dilma Rousseff, sobrou também o PSDB sendo incompetente na oposição. Exatamente. O PSDB, ele está, como eu já tinha, um termo que eu tenho falado muito, é a questão do inconformismo. Ele não se conforma e ele está se dedicando, no momento que ele tinha tudo na mão para fazer essa oposição forte, para levantar pontos polêmicos, denúncias, ele está batendo o pé, fazendo pirraça e atrapalhando. Assim, eu acho que perdeu o foco o foco eficiente de uma oposição, que é fazer o Brasil crescer mostrando o que está errado. Só tentando ser breve. Um governo com um modelo que já demonstrava no ano passado ser frágil, um modelo que já estava desgastado, de inclusão pelo consumo, de incentivos pontuais, né, em setores da indústria, enfim, abraçando o capital financeiro, problemas já na Petrobras já apareciam, enfim. E a oposição não foi capaz de desbancar esse governo. Como que o candidato Aécio Neves, senador, não consegue ser eleito nem no próprio estado que governou? Isso é vergonhoso. O PSDB, como principal partido de oposição do país, ele não consegue se comunicar com as massas, não consegue se fazer entender e se mostrar como uma alternativa de justiça social, e isso, do ponto de vista de identificação com a imagem histórica do PT, é extremamente difícil para o PSDB tomar para si essa responsabilidade, mesmo que seja associada a maior responsabilidade fiscal, etc. E para hoje, é um erro o PSDB, eu escrevi sobre isso essa semana agora, é um erro o PSDB encampar esse pedido de impeachment, porque caso Temer venha a assumir o governo, o PSDB poderia entrar compondo esse governo, poderia, como já a gente está cansado de saber que Temer conversa com os líderes da oposição. Ok, teria ministérios, mas em 2018 o PSDB seria candidato com o apoio do PMDB? Impossível, impossível. Então, o que o PSDB poderia, mais estrategicamente inteligente, seria deixar o governo Dilma, o governo do PT, se consumir até 2018. Era o melhor que tinha que fazer, com maior chance de ser eleito em 2018. Mas não, por causa do incentivo, dessa pressão de alguns setores mais ricos da sociedade, de empresariados, que esse sim o PSDB representa, embarca nessa aventura institucional. Ok, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, vamos falar no próximo bloco sobre as tragédias aqui em Minas e também, claro, no exterior. E vamos falar também sobre a busca de direitos. 2015 foi um ano em que se viu aí a busca de direitos pelas minorias. Então daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é logo depois do intervalo. A gente já volta, até já. Estamos de volta nesse programa especial sobre retrospectiva 2015, relembrando os principais fatos que marcaram este ano, recebendo hoje o João Gualberto Júnior, mestrando em Ciência Política na UFMG, economista e jornalista e colunista do jornal O Tempo, e também a Keila Ariadne, que é jornalista, atualmente repórter de economia do jornal O Tempo. 2015, foi um ano também de combate à corrupção. Muitos magnatas, seja no futebol, na política e também do empresariado, foram parar atrás das grades, sendo investigados aí por crimes de corrupção. Então, antes de saber de vocês o que acham dessas iniciativas, eu vou dar uma olhadinha no que o público, o que a comunidade acadêmica da UFMG falou sobre o tema. O que está se mostrando hoje em dia é que as instituições estão funcionando. Por exemplo, acho que teve um deputado agora, um senador que foi preso. Eu acho que isso nunca tinha acontecido no país anteriormente. Então isso demonstra que as instituições estão funcionando no Brasil. Eu acho ótimo isso, sabe? Acho muito bom. Acho que isso ia estourar qualquer um que estivesse no governo, que seja Dilma, que fosse o Aécio, qualquer um. Aí saiu para a Dilma, é ela mesma, a gente tem que pôr a culpa em alguém, tudo que está acontecendo, pôs a culpa nela, mas não é ela. Essa bomba já ia estourar, isso já está há muitos anos atrás, principalmente a Petrobras. Essa confusão toda, essa lavação de dinheiro, esse roubo, ia estourar de qualquer jeito, só foi adiando. Logo depois de um ano onde a gente teve a Copa de 2014, aí tem esse escândalo, onde teve dirigente brasileiro envolvido, o ex-presidente da CBF, e faz a gente repensar sobre o caso de
corrupção, desvio de dinheiro, onde o Brasil fez muito mais estádios do que precisava, investiu muito em infraestrutura, que ajudou a melhorar as cidades, mas a gente não sabe até que ponto foi desviado dinheiro, até que ponto teve corrupção. Parecia que finalmente a impunidade na FIFA ia acabar, né? Assim, só que foi mesmo uma coisa de um mês, assim, depois parece que o pessoal esqueceu, esfriou as investigações. Eu esperava que punisse mais as pessoas, que chegasse inclusive até a CBF, né? Que tem muito crime aqui ainda para eles desvendarem e prender as pessoas. É bom você colocar esses escândalos para fora, para ver se as pessoas se dão conta de dar atenção para outros assuntos além do futebol. No futebol, na política, né, a gente teve poderosos indo para trás das grades. O que você acha disso, hein, Keila? Isso é a luz no fim do túnel. É um começo de é um novo capítulo da nossa história. A gente vê pessoas do alto escalão econômico, político, atrás das grades. Assim, há punição, sim, e isso vai deixar um recado muito claro para as pessoas. Cuidado com o que vocês estão tramando, com o que vocês estão fazendo, porque a era da impunidade acabou. E uma coisa que eu queria pontuar aqui, que em outros governos essa corrupção já acontecia, claro, mas o fato da gente fervilhar a mídia social atualmente é que joga holofote nisso. Então não significa que FHC, que isso nunca, que não acontecia, mas hoje qualquer, assim, acho que se você vê um japonês aí, né, de preto, você vai já, opa, Polícia Federal. Então, assim, porque todo mundo toma conhecimento imediatamente. Isso. Duas historinhas rápidas. Uma colega nossa foi entrevistar uma pessoa que defendia, né, a saída do governo, né, o fim do governo por conta de corrupção. Era a época de declaração do imposto de renda. Ele falou: o nome da senhora, fulano de tal, qual que é a sua profissão? Eu sou empresária, mas está na época da declaração do imposto de renda, eu não queria falar isso. Outra história, estava eu e minha mulher no restaurante num dia de semana à noite, e dois homens falando mal do governo, falando de Lula, de Petrobras, isso aqui é um absurdo, etc, etc, etc. Aí chega o garçom: fulano, a conta. O chopp, como é que faz? Aí o cara fala: não, inclui na nota também o chopp. Ou seja, meu caro, você que está nos assistindo, você devolve troco a mais na padaria? Você fura fila no supermercado? Você tem gato de TV a cabo? Você só nega imposto de renda, acha lá nota de dentista e médico e de educação que você não usufruiu desse serviço para debitar no imposto de renda? Enfim... a gente tem que ser fiel no pouco e no muito, né? Como disse o Delfim Neto numa entrevista que eu assisti semana passada dele, o ex-ministro, o problema não é o parlamento, o problema não são os políticos, o problema é o país. Quer tirar o governo? Tira o país inteiro, troca a sociedade inteira. Ou seja, eles são o nosso espelho. Uhum. O ano também foi de desastre, né? A gente teve aí o rompimento de uma barragem em Mariana com rejeitos de minério. 15 pessoas morreram, 4 continuam desaparecidas. Nosso público também lembrou esse caso e falou um pouco também sobre a importância da mineração para a economia de Minas. Foi o maior desastre que teve aqui no Brasil, né? Afetou vários rios, né? E várias comunidades pequenas, né? Já está em Guarapari, né? E acabou, né? Eles mataram um rio, eles mataram uma bacia hidrográfica importantíssima, numa época que a gente está sem água, e eles vão passar impunes. Na minha opinião, eles tinham que falir, tinham que botar aquele rio funcionando de novo, né? Eu acho que reconstruir tudo que tinha ali é impossível, tem espécies que foram perdidas para sempre. A gente tem um patrimônio molecular ali que a gente nunca mais vai ter contato com ele. A cidade chegou primeiro que a mineradora. Então a mineradora ela tem que repensar todo esse processo de implementação. Ou seja, deveria ter pensado que você põe a barragem acima do nível da cidade, se ela romper, o que ia acontecer? Ia atingir essa comunidade. Mas isso não foi pensado. A gente não pode, né, considerar o acidente que aconteceu como um desastre natural. Não tem como considerar isso como desastre natural, então machuca muito, deixa muito triste. O pior disso tudo é a impunidade, né, da Samarco, da Vale, da BHP lá. Porque até agora eles não foram punidos em nada. Nada. Acho que
houve negligência, talvez na construção da barragem, ou de alguma forma poderia ter sido evitado. Não acho que foi acidente. Mineração faz parte da nossa base econômica, principalmente para o mercado externo. Agora, como que isso é implementado, que deve ser discutido. Concorda com ele, Keila? Bom, eu concordo, mas quando as pessoas elas jogam a culpa toda para Samarco, eu acho que é um caso muito sério a se pensar. Foi acidente? Bom, hoje o Estado, que é quem concede a licença, tem 4 fiscais nessa área para mais de 700 barragens. Quem concedeu por unanimidade a licença para o alteamento da barragem foi o Estado. Alteamento o que é? O alteamento é porque eles precisavam elevar a capacidade, entendi. Aumentar, porque tinha aquele volume X, eles precisavam aumentar o volume de rejeitos, então eles tinham que fazer uma obra ali para altear. E aí, a Samarco tem responsabilidade, lógico, porque ela deveria ter um plano, deveria fiscalizar melhor, mas ela não descumpriu absolutamente nenhuma lei. Então, quem está errado? É a empresa? É quem faz a lei? É o Estado? Então, era um momento seríssimo de se mudar a legislação de licenciamento e aumentar o rigor, porque a gente vai ver problemas, a gente não é capaz de imaginar a quantidade de problemas que essa tragédia vai causar. Vou contar bem rápido um caso que faltou água em Uberaba e ninguém entendia por quê. Por quê? Como assim faltar água em Uberaba? Não está na rota do Rio Doce? Mas foi porque a empresa que faz o tratamento da estação não tinha a substância para fazer esse tratamento, porque teve que desviar toda a produção ao longo do Rio Doce até o Espírito Santo. Então, todo dia, por muitos e muitos anos, a gente vai ver um problema novo causado por isso. Incrível, né? Hashtag não foi acidente, né? Enfim, mas aquela faz uma leitura muito, muito importante, muito oportuna, que mais uma vez a gente recai na política, né, Pablo? Há quanto tempo a gente ouve aí um código de mineração que aumente o CEFEM, né, a padrões da Austrália, que parece que é maior, enfim. 4 vezes maior. 4 vezes maior, que assim, talvez seja o país que se compara em termos de produção de minério de ferro ao Brasil, seja a Austrália, né? Tanto que a BHP é de lá, que né? É onde a BHP. Então, e a gente descobre que o deputado que era relator do Código de Mineração, o texto, parte dele foi editada no escritório de advocacia que atende a Vale e a BHP, sabe? Então, assim, qual que é a reação dos políticos que estão na mão das mineradoras, e isso desde 1700 e tanto, 1800, que é a época de Vila Rica, desde o Brasil colônia. Enfim, a mineração, ela detém também um poder político. Então, ver um acidente como esse, acontece esse tipo de coisa, desse mobilismo político, porque não pode desagradar quem os financia, não é verdade? Acontece que, só para finalizar, se é um acidente paradigmático, se é um acidente de dimensões históricas, ele também deveria ter punições exemplares. Ok, 2015 foi um ano também de ataques terroristas, né? Cometidos pelo Estado Islâmico, e também de refugiados sírios tentando entrar na Europa, fugindo da guerra civil no país, fatos que os nossos membros da comunidade acadêmica também lembraram. A gente já começou o ano com aquele atentado que teve em Paris, contra a revista lá do Charlie Hebdo. Inclusive teve outro atentado agora de novo também com o Estado Islâmico. Achei muito assustador, você imaginar que naquele momento que você está na sua casa tem gente refém num lugar com a arma apontada para a cabeça deles e sofrendo terrorismo psicológico. Os ataques têm acontecido também na África, que a mídia, que tem morrido muita gente, que a mídia não dá a mesma repercussão como os casos que aconteceram na França. O ataque que ocorreu na França recentemente foi uma questão de... Eu considero como falta de respeito à religião islã, entendeu? O tipo de publicação que eles fizeram na revista. E isso gerou consequências radicais, né? Mas gerou consequências e a gente não pode, assim, sabe, ser bem crítico em relação à religião das outras pessoas, porque isso toca, isso fere, né? Não que eu seja a favor do terrorismo. Saindo um pouco da questão de Charlie Hebdo e desse
esse último ataque terrorista na França, eu acho que o que marca muito também é a questão da migração dos sírios, né? Então, aquela criança morta, né? E toda a xenofobia com esse pessoal que está entrando na Europa. Eu acho que se tem um conflito dentro de um território, eu vejo como por obrigação os demais países aceitarem os refugiados. A gente sempre vê que os europeus sempre tiveram uma tendência forte à xenofobia, né? Alguns movimentos caracterizaram isso muito bem, tipo o nazismo. Mas parece que ficou na história. Até acontecer um episódio desse e você perceber que não está na história, né? Tá bem enraizado ainda e, sim, eles têm um problema muito sério em aceitar pessoas de outros locais. João. Primeiro ponto, a gente não pode confundir o islamismo com o radicalismo né, dos grupos que cometem terrorismo, enfim, não é também uma religião pacifista, enfim, que prega a evolução espiritual, né, enfim. Em outro momento da história, na Idade Média especialmente, fomos nós os cristãos, os terroristas nas cruzadas, enfim, então não é uma questão de islâmico, muçulmano é igual ao terrorista, não, isso não é verdade, isso não é verdade. E outra coisa, essa situação de surgimento do Estado Islâmico, Boko Haram e outros grupos extremistas na África e no Oriente Médio, elas são um efeito colateral de um ocidentalismo opressor, enfim, aí né, esse papel hegemônico dos Estados Unidos na comunidade internacional é resultado, sim, da invasão do Iraque, do financiamento de milícias para derrubar governos, com financiamento armamentista, etc. Então, agora o Ocidente se volta de novo para resolver essa situação. De que forma? Com mais violência. Nós pegarmos o quadro de 1939 dos refugiados chegando nos Estados Unidos, ou próprio aqui no Brasil, os judeus fugindo da Segunda Guerra, e agora os sírios e outros povos do Oriente Médio chegando na Europa por meio do Mar Mediterrâneo, a imagem é a mesma. O que muda é uma foto é preta e branca e a outra é colorida. Então, assim, é um papo meio assim espiritualista demais, mas a gente precisa se enxergar mais como todos fazendo parte de um mesmo povo. Só assim que a gente consegue abraçar todo mundo. Dado o recado, tivemos também o surto de microcefalia, né, no Brasil inteiro, vários casos, e ainda sendo investigado a possibilidade dele estar relacionado ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue, e a febre chikungunya. Vamos dar uma olhadinha aí no que a galera falou sobre isso. Assim, você imaginar que uma coisa que não tem nada a ver com vírus, assim, que é uma formação no cérebro, ser causada por um vírus durante a gravidez, assim, é bem assustador, porque o mosquito da dengue é uma coisa que você às vezes nem vê, assim, que te picou, sei lá, a mulher está grávida e é picada e o filho dela vai nascer com o cérebro pequeno por causa disso. É uma coisa nova para a área da saúde, porque até então não era desconhecido casos de microcefalia através desse mosquito e tudo. E é um caso muito importante a ser estudado também. Principalmente é importante averiguar a vericidade dos fatos, que muito tem se associado, né, o vírus com a microcefalia em bebês. Foi divulgada uma notícia na Sociedade Brasileira de Genética Médica, falando dessa associação, que não necessariamente todas as grávidas que tenham contato vão vir a ter fetos, né, com microcefalia, desenvolvimento, deficiência cognitiva e tal. Pois é, ainda existe aí muita coisa para ser investigada em relação a esses casos de microcefalia, né? Mas independente disso, acho que o recado é a prevenção, ou seja, se cuidar e proteger para poder não ter focos de mosquito, é isso? Exatamente, sim. É assustador a gente ver na televisão geneticistas famosos dando um recado para que as pessoas não engravidem agora. Quem puder, é horrível. A pessoa tem que adiar um sonho, talvez a pessoa já está lá, e isso mostra a gravidade da situação. É um terrorismo que está se instalando, e até que ponto esse terrorismo tem fundamento ou não.
É sério, sim, a gente vai ter uma geração, já tem mais de 2.000 casos sendo investigados, é uma geração, assim, imagina essas crianças na escola, a demanda que isso vai, a demanda social, a demanda emocional da família, os cuidados que isso vai gerar. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, que é mínima, de voltar, assim, a gente já controlou dengue porque a gente tem esse, não depende nem de dinheiro, né? Depende da nossa cultura mesmo de jogar a aguinha fora, de ficar vigilante. Ok, 2015 também foi um ano marcado aí por luta, né, pelos direitos humanos, e a gente começou, embora com um episódio muito triste de violência contra professores no Paraná, com a ocupação de estudantes em escolas de São Paulo. Por isso, a gente vai dar uma olhadinha no que as pessoas falaram sobre esses dois temas e depois a gente conversa aqui com a Keila e com o João. A ocupação que os estudantes em São Paulo fizeram em função da reforma que o Alckmin queria fazer, e que bom que fizeram, você viu que deu certo, que funcionou, ele reverteu. Não reverteu ainda totalmente, porque ele só suspendeu, a molecada queria que ele cancelasse. Entendo eu que os meninos a partir de agora já estão errados, porque se já reverteu, não do jeito que eles queriam, mas alguma coisa, já tem que parar de ocupar a rua e continuar agora na negociação, que segundo eu leio, o Alckmin inclusive abriu essa negociação. Se porventura não der certo e ele quiser retornar, bacana, volta a invadir. Vendo os estudantes tomando essa posição, ocupando o espaço que é deles, realmente de fato, e mostrando resistência contra o governo para não fechar essas escolas, e dando uma verdadeira aula, que eu posso dizer assim, de participação na sociedade em relação aos próprios direitos que cada um tem mesmo, que tipo assim, você está fechando a escola, você está tirando a vaga do aluno de estudar e tudo e tal. É uma coisa muito importante, é uma coisa válida e tem que continuar acontecendo. Acredito que o movimento em São Paulo é muito interessante nesse momento que o Brasil passa por um momento político bem conturbado. Em São Paulo, os alunos estão mostrando que é possível sim que a vontade do povo seja feita. Ou seja, a educação, quem diria, né? Esse ano esteve na Berlinda. Educação educando, né? Eu acho interessante esse exemplo de São Paulo, né? É a capacidade dos cidadãos, e aí cidadãos adolescentes em sua maioria, a capacidade dos cidadãos em se mobilizarem e sair do imobilismo perante o poder público e são diretamente afetados em uma situação, então se mobilizem, se aglutinem e reivindicam. Eles têm mídia social, tem WhatsApp, tem Facebook para se mobilizar e se tornar um grupo coeso. E isso para além da política representativa de fato, isso sem procurar um deputado, sem procurar um partido político, ou seja, mostra essa capacidade dessa juventude e a incapacidade do Poder Executivo em lidar com esse grupo. Enfim, o diálogo é bala de borracha, bomba de gás e cacetete? Não pode ser mais isso. Como que um governo do maior estado do país não chama para dialogar as famílias, os diretores, os professores, para fazer essa reforma que é radical, é uma reforma muito profunda no sistema educacional. E quer fazer por decreto do dia para a noite? Não, pera lá. Então a resistência é sim uma forma de se fazer política muito interessante. Essa questão, assim, não houve diálogo, foi uma imposição e esses estudantes deram uma verdadeira aula de aqui não. A gente não vai aceitar, ninguém nos consultou, imagina, eu estudo aqui perto, eu vou ter que estudar super longe. Então foi uma grande aula de aqui não. Ok, ainda em relação à conquista de direitos, né, fundamentais, a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou aprovando o casamento gay. Isso teve influência aqui no Brasil, várias pessoas comemoraram, enfim, parabenizaram inclusive a Suprema Corte, que votou por um placar apertado 5-4 o casamento gay, e para além disso também teve outros direitos também sendo conquistados, ou ao menos várias pessoas procurando esses direitos, inclusive nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui que o pessoal fala? Um dos acontecimentos que eu achei mais importante esse ano foi a aprovação do casamento gay nos Estados Unidos, porque sendo os Estados Unidos uma potência, ele é muito importante para influenciar outros países também a aprovarem. E isso com certeza assim, vai ser uma grande conquista. Achei que essa iniciativa dos Estados Unidos é importante para influenciar outros países assim, a tomarem decisões iguais, que inclusive eu acho que outros países também chegaram a tomar.
casamento igualitário. Espero que um dia chegue no Brasil também, é importante para as pessoas. O pessoal falando, que trocou foto, virou modinha e tudo e tal, mas acho que são coisas que são necessárias para mostrar qual que é a opinião pública majoritária sobre o caso, sabe? E foi muito bacana ver que, tipo assim, por mais que teve muitas opiniões que eu prefiro nem ficar citando aqui, né? Porque foram coisas realmente muito desagradáveis de ver, mas tipo, foi uma parcela muito grande da população que eu achei muito bacana que apoiou a causa. Tipo. Logo depois teve também sobre o apoio à luta trans, que foi bem legal. Teve o apoio às causas indígenas esse ano também, que o pessoal trocou a foto. É bom porque a gente vai vendo, né, no Facebook quem que tá apoiando, quem que não tá, e vai vendo a força do movimento, né? Porque foi muita gente mesmo que aderiu. Keila. Bom, o fato dos Estados Unidos, que é a grande vitrine do mundo, né, tomar uma decisão dessa é muito importante para reverberar, né, no mundo todo mesmo e mostrar, delimitar uma posição de que é o amor. Agora, nesse momento também assim, de direitos conquistados, eu acho que nós temos um problema muito sério, que é em relação ao racismo, que a gente vê as marchas também avançando muito, Marcha da Mulher Negra em Brasília, que foi muito emblemática, e aí a gente volta a falar de política também, está faltando uma lei mais... A lei existe, mas está faltando um rigor nessa punição, porque assim, os gays estão conquistando o seu espaço, eles têm o direito deles, não é um espaço que eles têm que conquistar, é um espaço de todo mundo. Não é um segmentarismo, a gente não tem que ter segmentarismo em relação a gays, não tem que ter segmentarismo em relação a negros. As pessoas ofendem os negros chamando de cotistas, é uma coisa horrorosa. E eu acho que a punição para o racismo tinha que ser assim... Tanto a homofobia quanto o racismo tinha que ser exemplar, tinha que ser uma multa caríssima, tinha que ser prisão e tinha que, na minha opinião ainda, para ser mais radical, light, né? Tinha que estampar a cara da pessoa, assim, para falar, sabe, botar um selo, olha, é constrangimento. Eu acho que essas pessoas que se julgam no direito de constranger gays e negros e minorias, elas deveriam sim passar por um constrangimento para que as pessoas soubessem quem são essas pessoas tão covardes que se julgam melhores no direito de atacar essas minorias. Faço coro aqui a intervenção da Keila. Qualquer maneira de amor vale a pena e o Estado deve resguardar isso. Estamos falando de amor e não de ódio. E a gente observando aquilo que se trama no Congresso Nacional flexibilizar regras para demarcação de terra indígena, reverter o Estatuto do Desarmamento, reduzir a maioridade penal e aprovar um Estatuto da Família, como se família tivesse padrão, né? Ainda mais no Brasil hoje, uma coisa mais diversa do mundo. A gente vê um retrocesso em relação a essas demandas de direitos individuais que está na base do liberalismo histórico desde o século XVIII. Aí eu pergunto, se a gente vê, por um lado, todas essas demandas, esse clamor da sociedade, não só no Brasil, no mundo, em favor de direitos individuais, de reconhecimento, de tolerância, como é que a gente tem deputados que retrocedem, ao nosso ver, em termos de sociedade mais progressista, retrocedem para um cenário mais conservador? Esses deputados não chegaram lá com o pé na porta, eles foram eleitos. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Que, por um lado, tem essa ódio à progressividade, né, a mais liberdade de direitos, e outro, essas pessoas que elegem esse tipo de parlamentar. Nós temos uma sociedade dual, não é? Sem dúvida. Mais direitos, então, né, em 2016, com certeza. Quero agradecer demais, viu, a presença de cada um de vocês aqui, por terem aceitarem o nosso convite. Muito obrigado, voltem outras vezes, tá bom? Feliz 2016. Para você também. Feliz 2016. Bom, o programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. Obrigado a você que nos acompanhou durante esse ano todo aqui no 2 Pontos. Um grande abraço, um feliz 2016 e até a próxima!